Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Hoje, na lição de número 13, a última do trimestre, o tema será nossos relacionamentos cristãos. Ao chegar até aqui, podemos perceber a enorme capacidade que os homens têm em auto-enganar-se, de buscar justiça própria e de se entregar à prepotência. Existe uma facilidade de adulterarmos com habilidade princípios e valores do reino. Já fomos instruídos e advertidos por Jesus a não exercermos a nossa justiça. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 6, verso 1. Levando-nos a um autoexame que exige a adesão sincera aos valores do reino. Tudo o que foi apontado no decorrer deste estudo, o caráter, a influência, a justiça, a piedade e a ambição do cristão influenciam nossos relacionamentos. Esses valores são de grande importância porque vivemos em comunidade. Nesta premissa, precisamos auxiliar os irmãos a confiarem em Deus, a investirem na comunhão e a repelirem o falso ensino. Jesus, mais uma vez, apresenta alternativas e perigos. Não devemos julgar, nos versos 1 ao 5. Não devemos agir sem discernimento, verso 6. E não devemos desistir de buscar a Deus tendo a mesma atitude e confiança que uma criança tem em relação a seus pais. Está do verso 7 até o verso 11. Para dar início ao nosso estudo, eu quero convidar você a pegar a Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Mateus, capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Estas palavras se conhecem usualmente como a regra de ouro. Em muitas religiões se expressam negativamente. Não faça a outros o que não quisessem que fizessem contigo. Ao fazer esta declaração positiva, Jesus a fez mais significativa. Não é difícil frear nossa intenção de causar dano a alguém. É muito mais dificultoso tomar a iniciativa para fazer um bem em favor dessa pessoa. A regra de ouro, como Jesus a formulou, é o fundamento da bondade e a misericórdia ativas, como a que Deus nos mostra cada dia. Para Tasker, o pronunciamento registrado no versículo 12 serve de sumário geral de grande parte dos ensinamentos que constam dos capítulos 5 até o capítulo 7. É com efeito uma nova versão da regra de ouro. O acréscimo que se acha somente em Mateus, das palavras porque esta é a lei e os profetas, reitera a verdade de que, geralmente falando, Jesus cumpriu os preceitos ordenados sob a velha aliança, dando-lhes um conteúdo mais positivo. A atitude crítica e discriminatória conduz a um juízo de valor que nem sempre é justo. Algumas pessoas se acham superiores a outras, mais espirituais, íntegras e prestativas, como se Deus não tivesse parte nisso. Perceba em Mateus capítulo 6 que o amor ao dinheiro e a ansiedade brotam da falta de confiança
e arruinam o caráter cristão. No capítulo 7, vemos o mesmo com esse tipo de zelo injurioso. Começamos a ser orientado por Cristo já no verso 1, dizendo que não devemos julgar, para não sermos julgados. É exposto a nós o critério de ver adequadamente sem que exista trave em nossos olhos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 1 ao 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Segundo Beckham, quando Jesus fala deste modo, como o faz com tanta frequência no Sermão da Montanha, usa palavras e conceitos bem conhecidos pelos judeus de sua época. Muitas vezes, os rabinos advertiam a seus ouvintes sobre o engano de julgar a outros. Aquele que julga favoravelmente a seu próximo, diziam, será julgado favoravelmente por Deus. Para os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. O crente deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus antes de pensar, veja, em examinar e influenciar, podemos assim dizer, a conduta de outros cristãos. Cristo não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento e de fazermos avaliação dos pecados dos outros. Já para o comentário da Bíblia Diário de Viver, a declaração de Jesus, não julguem, se refere à crítica e atitude de julgamento com que se derruba a outros, a fim de ficar em cima, a gente mesmo. Não é uma condenação, veja, de qualquer crítica, a não ser um chamado a discernir, antes de ser negativo. Jesus mandou a desmascarar os falsos profetas. Paulo ensinou claramente que devêssemos exercitar disciplina na igreja e confiar em que Deus terá a última palavra. Após nos prevenir contra atitudes críticas, Jesus nos chama a atenção para a importância do discernimento, especialmente no que diz respeito à escolha das pessoas a quem compartilhamos as riquezas do Evangelho. Se você estiver atento aos textos bíblicos, observe que os primeiros 5 versículos se destinam a pessoas que julgam as outras, enquanto apenas um é usado para falar das que não têm bom senso. Penso que temos uma avaliação precisa de onde está o perigo maior. Os cães a que a passagem se refere não são animais de estimação que abanam a cauda quando avistam o dono. Não, são selvagens que andam em bando buscando comida pelas ruas, cheios de carrapichos. E o porco na Palestina não significava somente uma abominação para o judeu. Alguns estudiosos pensam que provavelmente era um parente do javali europeu, capaz de violência inegável. Os dois animais juntos são figurativos de pessoas violentas.
perversas e que vivem em abominação. Os dois aparecem novamente em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, o qual diz: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 7, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Segundo o comentário de John MacArthur no Novo Testamento, a lição de Jesus é que certas verdades e bênçãos de nossa fé não devem ser compartilhadas com pessoas que são totalmente antagônicas para as coisas de Deus. Tais pessoas são espirituais cães e porcos, que não têm apreço por aquilo que é santo e justo. Eles vão ter o que é santo, as pérolas, o mais raro e mais valioso de joias da palavra de Deus, como loucura e como um insulto. Jesus não deu tudo de seu ensino a todos o que estavam ouvindo. Para o comentário da Bíblia Diário de Viver, Jesus diz que não devemos entregar coisas santas a pessoas impuras ou ímpias. É perda de tempo tratar de ensinar conceitos santos a pessoas que não querem escutar e que desprezarão o que digamos. No entanto, não devemos deixar de pregar a palavra de Deus aos que não acreditam, mas devemos ser sábios e discernir o que ensinar e a quem, para não desperdiçar nosso tempo. Já para Tasker, um judeu, conforme Jesus sugere pela linguagem empregada neste versículo, não convidaria um pagão para participar das suas festas religiosas, pois isto seria como atirar carne consagrada para o sacrifício a um imundo cão pária. Tampouco se arriscaria ao escárnio dos seus vizinhos gentios, colocando diante deles alimento espiritual que eles não poderiam assimilar, pois isto seria como tentar alimentar imundos porcos com pérolas, sendo o único resultado que os porcos, achando intragáveis as pérolas, as calcariam sob os pés e se voltariam ferozmente contra os doadores. Desta forma, amados irmãos, o que aprendemos com Jesus é que as verdades preciosas não são agradáveis para os cães e porcos, nesse caso, os incrédulos, pois eles se enfurecem. Por outro lado, o discernimento nos ajudará a entender que devemos amar a todos, mas nem todos receberão de bom grado. A essência do discernimento é saber que não se pode esperar que regras simples produzam respostas infalíveis, pois a esperança para as pessoas perdidas está na soberania de Deus e na realidade evidente da verdadeira vida cristã. O entusiasmo desprovido de perseverança assemelha-se a uma catarse, uma ilusória manifestação de vida espiritual que rapidamente perde força, titubeia e se extingue. É como se tivesse brotado em solo rochoso, sem raízes profundas, superficial. Você pode ver isso em Mateus capítulo 13, verso 20 e 21. O que resultou na falha dessa pessoa? A falta de persistência. Um verdadeiro cristão é marcado pela constância. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 9, verso 62. Jesus destaca nesta seção algo muitas vezes negligenciado: a oração. Não se trata de uma oração isolada, mas no contexto do Sermão do Monte,
de uma oração que reflete uma busca fervorosa por Deus. Esse ato de pedir refere-se à busca das virtudes que Jesus acabou de apresentar. O buscar envolve procurar a presença de Deus. O bater representa uma abordagem intensa à porta da sala celestial com todo o nosso coração. Você pode conferir isso lendo Jeremias capítulo 29, verso 13. Assim como a ansiedade, a falta de confiança está baseada em motivações erradas. Você pode conferir isso também lendo em Tiago capítulo 4, verso 2, a parte B até o verso 3. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 7 ao 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Evangelho segundo Mateus, introdução e comentário por Tasker, diz que o discípulo nunca deve cansar-se de pedir, buscar e bater a porta. Deve ser persistente na apresentação dos seus pedidos ao trono da graça, pois é o peticionário persistente que terá respondida às suas orações e que receberá as bênçãos que o Pai Celeste anseia por dar aos seus filhos quando estes reconhecem sua dependência dele. Mas o discípulo jamais, deve imaginar que a persistência na oração é necessária para sobrepujar alguma indisposição da parte do pai quanto a responder aos pedidos dos seus filhos. Nem precisará temer jamais que o Pai Celestial o despachará oferecendo-lhe algum substituto desprezível. Seria um comportamento incrível de Jesus, da parte de qualquer pai terreno, mesmo que sendo mau, ou seja, maldoso ou mesquinho, que fosse zombar do filho, dando-lhe alguma coisa parecida com o que o filho pede, mas de fato basicamente diferente. Pedra em vez de pão, cobra em vez de peixe. Quanto mais incrível seria rebaixar-se o Pai Celestial a tais indignidades, ou negar-se a presentear dádiva a seus filhos, em resposta às suas orações, tão boas como as que os pais terrenos se empenham em dar. Na verdade, são intrinsecamente, melhores, pois em maior número de vezes são dádivas espirituais. Por fim, para John MacArthur, tal como acontece com todos os outros elementos do Sermão da Montanha, a perspectiva nesta sessão é dada em contraste com a dos escribas e fariseus, hipócritas, cuja a autojustiça estava em oposição direta à verdadeira justiça de Deus. Aqui, a comparação é na área das relações humanas. 6 versos, ou seja, do verso 1 até o 6, foca no aspecto negativo, ou seja, um espírito de julgamento hipócrita, e os 6 versículos seguintes, do 7 até o 12, foca no aspecto positivo, contrastantes, de um espírito que é humilde, confiante e amoroso. Esses 12 versos formam o somatório divino de todos os princípios de corretas relações humanas. Amados irmãos, os nobres princípios delineados no Sermão do Monte nos conduzem à percepção de que, no reino de Deus, qualquer avanço espiritual é inteiramente dependente da graça
divina. Nada supera em importância essa realidade. Embora não tenhamos conhecimento completo das palavras proferidas por Jesus naquele dia nas colinas da Galileia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, revela que o Senhor aborda os derradeiros maus entendidos possíveis. Em seguida, atinge o ápice, no verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Consoantes aos requisitos do reino de Deus, essa regra é um meio rápido de testar a perfeição exigida em Mateus capítulo 5, verso 48. O amor mencionado em Mateus capítulo 5, verso 43, a parte A. E a verdade retratada em Mateus capítulo 5, verso 33. No ensinamento de Jesus, é incontestável o valor holístico de Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes de encerrarmos, lembro que precisamos de um ardente desejo de nos aproximarmos de Deus com humildade e persistência, pedindo, buscando e batendo. Fomos conduzidos ao reino de Deus, mas a porta é estreita. Você vê isso no verso 13 ou 14. Desta forma, precisamos ter cautela para não cedermos às investidas dos falsos profetas, versos 15 ao 23. E, sobretudo, com prudência, escolhendo edificar sobre o fundamento adequado, Cristo Jesus, nosso Salvador, verso 24 ao 27. Eu finalizo perguntando: decida autoavaliar-se hoje diante do que estudou e responda: como você pode auxiliar a seus irmãos a fazerem o mesmo? Se o discernimento está ligado à prática correta de princípios do reino de Deus, você considera que discerne bem diante dos desafios? Buscar ao Senhor com entusiasmo é fruto de uma íntima comunhão com Ele. O que você pode fazer para potencializar este relacionamento? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e aí você baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 13, a última do trimestre. E o tema foi nossos relacionamentos cristãos. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas não vão a nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa, que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E não deixa de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo dessa lição. Nos ajude divulgando esta palavra, porque o meu acesso é limitado. Mas você pode estar comigo nesta caminhada, nesse trabalho de evangelização, levando a palavra de Deus a mais pessoas. Você também pode ouvir
esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.